Minha história começa com escolhas que fiz por necessidade, mas que, para alguns, pareciam humilhações. Desde cedo, sempre fui uma pessoa prática. Depois que terminei o ensino médio, decidi que não queria depender de ninguém. Meu sonho de estudar administração de empresas era grande, mas o orçamento da nossa família não suportava. Enquanto minha irmã mais velha, Viviane, desfrutava do conforto proporcionado pelos nossos pais, eu sabia que precisava encontrar meu próprio caminho. Comecei a trabalhar como garçonete em um restaurante elegante no centro da cidade. Era um trabalho digno, e eu gostava da rotina movimentada e das pessoas que conhecia todos os dias. Mas, para Viviane, minha escolha era motivo de vergonha. Ela sempre fazia questão de destacar as diferenças entre nós. Enquanto ela frequentava festas e comprava roupas caras, eu usava meu uniforme e voltava para casa cansada, mas satisfeita por saber que estava juntando cada centavo para o meu futuro. Viviane nunca perdeu uma oportunidade de me provocar. Em reuniões de família, ela sempre fazia comentários maldosos, geralmente disfarçados de brincadeiras. Eu tentava não deixar que suas palavras me atingissem, mas às vezes era difícil. Minha mãe, embora preocupada, raramente intervinha. Meu pai era mais rígido e acreditava que o trabalho era necessário para o meu amadurecimento. Mas Viviane, ela só via diversão na minha luta. Um dia, após o expediente, recebi uma mensagem dela. "Espero que esteja pronta para algo especial", dizia o texto, acompanhado de uma foto de uma reserva feita no restaurante onde eu trabalhava. Meu estômago revirou. Ela havia reservado uma mesa para o próximo fim de semana, e, ao que parecia, planejava trazer nossos pais e alguns amigos em comum. Eu sabia que aquilo não era uma simples reunião familiar. Viviane tinha algo em mente, e eu temia o que fosse. Conversei com meu chefe, que, embora compreensivo, deixou claro que eu precisaria seguir o protocolo e atender a mesa, como qualquer outra. Tentei me preparar mentalmente para o que poderia acontecer, mas o peso da antecipação me atormentava. Naquela noite, enquanto lavava os pratos e observava as luzes do restaurante se apagarem, prometi a mim mesma que não deixaria Viviane me derrubar. Se ela queria me envergonhar, teria que lidar com algo que ela não esperava: minha força. Eu sabia que tinha um trunfo, algo que poderia mudar completamente a visão dela sobre mim. E estava disposta a usar isso, se necessário. Os dias que antecederam aquela fatídica noite foram tensos. Viviane não deixou de alfinetar por mensagens. "Espero que você saiba carregar pratos com elegância. Não quero passar vergonha", dizia em uma das muitas mensagens carregadas de sarcasmo. Eu apenas lia e ignorava. No fundo, uma parte de mim se perguntava: por que ela fazia isso? Não éramos tão diferentes na infância. Compartilhávamos segredos, brincadeiras e sonhos. Mas, ao crescer, Viviane começou a me tratar como se eu fosse inferior. Talvez o status que ela tanto valorizava tivesse corrompido quem ela era. O restaurante estava lotado naquela noite de sábado. Meu chefe me chamou antes do expediente para reforçar que eu precisava manter o profissionalismo, independentemente de quem fosse à mesa. "Seja educada, mas firme. Não deixe que qualquer comentário tire seu foco", ele aconselhou. Quando o grupo de Viviane chegou, meu coração acelerou. Ela estava deslumbrante, como sempre fazia questão de estar, com um vestido chamativo e salto alto. Meus pais pareciam felizes, mas um pouco deslocados no ambiente sofisticado. Além deles, Viviane trouxe 2 amigos em comum da nossa adolescência, Rafael e Isabela. Assim que me viram, ambos pareceram surpresos, mas me cumprimentaram educadamente. Viviane, por outro lado, fez questão de ser debochada desde o início. Assim que me aproximei da mesa, ela abriu um sorriso falso. "Gisele, que coincidência te encontrar aqui." Ela sabia que eu trabalhava ali, mas queria fingir surpresa. "Você pode nos trazer o cardápio? E, por favor, um pouco mais de elegância ao caminhar, tá? Estamos em um lugar de classe." Segurei firme a bandeja em minhas mãos, respirei fundo e mantive o tom neutro.
Claro, Viviane. Espero que aproveitem a experiência. Entreguei os cardápios e me afastei, sentindo os olhares de curiosidade e desconforto dos meus pais. Durante todo o jantar, ela fez questão de ser inconveniente. Então, Gisele, como é servir as pessoas? Deve ser cansativo, não é? Aposto que você dorme sonhando com bandejas e talheres. Os outros na mesa, mesmo desconcertados, não a repreenderam. Era como se todos estivessem presos à aura dominante de Viviane. Mas o pior ainda estava por vir. Quando o jantar terminou e as sobremesas foram servidas, Viviane ergueu a voz, sorrindo de forma provocativa. Gisele, já que está aqui, acho que deveria lavar nossos pratos, não acha? Afinal, você é praticamente parte do restaurante. O salão, embora cheio, parecia ter silenciado naquele instante. Meu coração disparou, mas mantive a postura. Eu sabia que estava na hora de virar o jogo, mas o momento exato ainda estava por vir. As palavras de Viviane ecoaram como uma provocação cruel. Ela sabia exatamente como usar o ambiente ao seu favor, esperando que eu cedesse à humilhação pública. No entanto, eu não estava disposta a me rebaixar diante dela ou de ninguém. Desculpe, Viviane, respondi, com um sorriso contido, mas firme. Meu trabalho é servir os pratos, não lavá-los. Temos uma equipe para isso. Vi seu sorriso vacilar por um breve instante, mas ela logo recuperou o controle. Achei que você fosse mais dedicada, retrucou com desdém, enquanto os outros ao redor da mesa pareciam cada vez mais desconfortáveis. Meus pais evitaram olhar diretamente para mim, claramente sem saber como reagir. Depois daquele momento tenso, terminei de servir as sobremesas e me afastei da mesa. No entanto, não pude evitar ouvir alguns comentários dela enquanto voltava para a cozinha. É vergonhoso alguém da nossa família aceitar esse tipo de trabalho. Se fosse eu, nunca me submeteria a isso. Sua voz era alta o suficiente para que qualquer um próximo pudesse ouvir. Minha colega de trabalho, Camila, que havia testemunhado tudo, se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Gisele, você está bem? Perguntou com um olhar solidário. Eu assenti. Estou, mas Viviane não vai sair dessa tão facilmente. O jantar prosseguiu, e eu continuei cumprindo minhas tarefas, mantendo a compostura. Sabia que o momento certo de agir estava se aproximando, mas não era ainda. Foi apenas quando estavam prestes a pedir a conta que algo inesperado aconteceu. O gerente do restaurante, seu Eduardo, entrou no salão com um papel nas mãos e me chamou discretamente. Ele estava sorrindo, mas seu semblante indicava que havia algo sério a ser discutido. Gisele, recebi uma notificação importante. Você quer lidar com isso agora ou prefere que eu cuide do assunto por você? Perguntou. Eu cuido, seu Eduardo, respondi, sem entender exatamente o que estava por vir, mas sentindo que era minha oportunidade de virar o jogo. Quando me aproximei da mesa para levar a conta, Viviane, mais uma vez, não perdeu a chance de fazer um comentário sarcástico. Espero que você tenha calculado direitinho. Não queremos pagar por erros de garçom, certo? Eu apenas sorri, entregando o papel para ela. Na verdade, Viviane, essa conta não será paga hoje. Ela arregalou os olhos. O que você quer dizer com isso? Por acaso vai pagar por nós? Mordi o lábio, controlando minha vontade de rir. De certa forma, sim. Mas acho que vocês vão entender melhor se me permitirem um momento para explicar. O tom na minha voz chamou a atenção de todos na mesa. E pela primeira vez naquela noite, Viviane pareceu realmente curiosa, em vez de apenas arrogante. Eu sabia que o momento de revelar meu segredo estava se aproximando, e a próxima parte seria inesquecível. Com todos na mesa me olhando, senti a tensão crescer. Viviane cruzou os braços, claramente impaciente. O que você quer dizer com não será paga? Alguma promoção especial para garçons que convidam a família? Respirei fundo, mantendo a calma. Antes de explicar, preciso que entendam algo.
O restaurante onde estamos agora não é apenas onde eu trabalho. É mais do que isso. Ela levantou uma sobrancelha, visivelmente confusa. E o que isso quer dizer exatamente? Meus pais pareciam desconfortáveis, como se quisessem desaparecer, enquanto Rafael e Isabela trocavam olhares intrigados. Decidi não prolongar mais o suspense. Esse restaurante, comecei, apontando ao redor, é parte de um dos empreendimentos que eu administro. Na verdade, sou a sócia majoritária da rede. O silêncio na mesa foi imediato, como se o ar tivesse sido retirado do ambiente. Os olhos de Viviane se arregalaram, e por um instante ela ficou sem palavras. A primeira vez naquela noite. Como assim? Ela finalmente conseguiu falar, sua voz saindo quase como um sussurro. Você é dona disso aqui? Sim, Viviane, respondi, olhando diretamente para ela. E não apenas deste restaurante, mas de vários outros negócios. O que você nunca soube, porque eu não faço questão de anunciar, é que trabalho como garçonete aqui por escolha. Quero entender cada detalhe do meu próprio empreendimento e valorizar cada função, incluindo a de quem serve as mesas. Meu pai deixou o garfo cair no prato surpreso. Gisele, você nunca nos contou isso. Eu preferi manter em segredo, pai. Expliquei, olhando para ele e minha mãe. A verdade é que eu não gosto de ostentar. Prefiro viver de maneira simples e usar os recursos que tenho para ajudar quem realmente precisa. Rafael, que estava quieto até então, comentou. Isso é impressionante, Gisele. Nunca imaginei. Viviane, no entanto, parecia querer encontrar alguma forma de desacreditar o que eu dizia. Então você está dizendo que toda essa pose humilde era um teatro? Não, Viviane, respondi firme. Minha humildade é verdadeira. O que não é verdadeiro são os julgamentos que você faz sobre mim sem sequer tentar me conhecer. Ela ficou em silêncio, claramente sem saber como reagir. O peso das suas próprias atitudes parecia finalmente ter caído sobre ela. Naquele momento, eu sabia que a lição que Viviane precisava aprender começava a se concretizar. Mas ainda havia mais a ser dito, e eu não pretendia encerrar a conversa tão cedo. Viviane tentou disfarçar o constrangimento com uma risada nervosa. Bem, eu acho que isso é inesperado. Mas, honestamente, Gisele, não vejo por que isso deveria mudar alguma coisa. Você ainda escolheu ser garçonete, e isso não apaga o fato de que esse trabalho não é apropriado para alguém da nossa família. Essa última frase me fez entender que ela ainda não tinha compreendido o ponto principal. Olhei para ela com calma, mas com firmeza. Viviane, o problema nunca foi o meu trabalho. O problema é a maneira como você escolheu me tratar por causa dele. Você quis me humilhar publicamente, me reduzir, sem nunca se perguntar quem eu era ou por que fazia o que faço. Meus pais estavam visivelmente desconcertados e minha mãe tentou intervir. Viviane, acho que o que a Gisele está tentando dizer é... Interrompi gentilmente. Não, mãe. Eu preciso terminar isso. Virei-me novamente para Viviane. Você me julgou por usar um uniforme e por trabalhar em algo que considera inferior. Mas sabia que este uniforme representa honestidade, esforço e dignidade? É ele que me conecta às pessoas que confiam em mim para sustentar seus empregos, alimentar suas famílias e crescer em suas carreiras. Ela começou a mexer no guardanapo, claramente desconfortável. Eu não sabia. Você nunca disse nada. Você nunca perguntou, Viviane. Retruquei. E, sinceramente, eu não precisava dizer. As ações de uma pessoa deveriam importar mais do que a aparência ou o status dela. Rafael, que até então estava apenas ouvindo, interveio com um tom de admiração. Gisele, eu realmente nunca imaginei. Sua visão é impressionante. Você merece respeito por tudo isso. Meu pai finalmente quebrou o silêncio. Gisele, estou orgulhoso de você.
Nunca soubemos de todo esse trabalho por trás do que você faz, mas isso só mostra o quão dedicada e generosa você é. Minha mãe assentiu, emocionada. Você é um exemplo, filha. Viviane parecia cada vez mais desconcertada. Ela olhou para todos ao redor da mesa, percebendo que tinha perdido completamente o controle da situação. Finalmente, respirou fundo e disse em voz baixa: Eu sinto muito. Fui injusta com você. Nunca deveria ter te tratado daquela forma. Eu a encarei por um momento, avaliando sua sinceridade. Decidi aceitar suas palavras, mas não sem antes dar o toque final à lição que ela precisava aprender. Aceito suas desculpas, Viviane, mas espero que, daqui em diante, você pense 2 vezes antes de julgar alguém pela aparência ou pela ocupação. As pessoas são muito mais do que aquilo que mostram na superfície. Ela acenou com a cabeça, sem dizer mais nada. O ambiente estava mais leve, mas eu sabia que as palavras tinham deixado uma marca. Quando a conta foi paga e todos começaram a se levantar, Rafael se aproximou de mim e sussurrou: Você acabou de dar uma aula. Acho que Viviane nunca mais vai esquecer isso. Sorri, sentindo-me finalmente em paz. Era o começo de uma nova dinâmica, não apenas com Viviane, mas com todos que testemunharam o que aconteceu naquela noite. Depois do jantar, senti que era importante conversar com Viviane a sós. Aproveitei o momento em que todos estavam se despedindo no estacionamento do restaurante e a chamei. Viviane, podemos falar por um instante? Perguntei, minha voz calma, mas firme. Ela parecia hesitante, mas concordou com um aceno de cabeça. Nos afastamos um pouco dos outros, e eu comecei. Quero esclarecer algo. Não pedi para que você me respeitasse por causa do que conquistei ou do que possuo. O respeito deveria ser a base de qualquer relacionamento, independentemente de status ou dinheiro. Ela suspirou, cruzando os braços. Eu sei que errei, Gisele. Foi vergonhoso o que fiz hoje. Mas acho que não sabia lidar com você. Não sabia lidar comigo ou com a ideia de que alguém da sua própria família pudesse fazer algo que você considera menor? Retruquei. Viviane, você não apenas me julgou. Você tentou me humilhar publicamente. Isso vai muito além de não saber lidar. Ela desviou o olhar, claramente afetada pelas minhas palavras. Depois de um momento, disse em voz baixa: Eu me sentia inferior. Você sempre foi tão elogiada pelos nossos pais, sempre tão bem-sucedida. E eu só queria que as coisas fossem diferentes. Viviane, respondi, suavizando meu tom. Você não precisa competir comigo, e nunca precisou. Somos irmãs. Quero o seu bem, tanto quanto quero o meu. Mas para isso, você precisa aprender a valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que fazem ou têm. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de finalmente dizer: Eu realmente sinto muito, Gisele. Prometo que vou tentar ser melhor. Sorri levemente, estendendo a mão para ela. Eu aceito seu pedido de desculpas. Mas lembre-se, Viviane, respeito é conquistado com ações, não com palavras. Mostre que está disposta a mudar. Ela segurou minha mão e assentiu. Vou fazer isso. Ao voltarmos para os outros, senti que um peso havia sido retirado de meus ombros. Era o começo de uma nova fase para nós duas. Eu sabia que levaria tempo para que Viviane realmente mudasse, mas aquele pequeno passo já era um avanço significativo. Enquanto caminhávamos para o carro, Rafael se aproximou de mim. Você tem uma paciência que eu admiro, Gisele. Não sei se conseguiria fazer o que você fez hoje. Sorri para ele. Às vezes, as pessoas só precisam de uma chance para fazer melhor. E hoje eu dei essa chance para ela. Naquela noite, ao chegar em casa, senti que algo tinha mudado para sempre. Não apenas entre Viviane e eu, mas dentro de mim mesma. Era o início de uma convivência que, quem sabe, finalmente poderia ser mais leve e cheia de respeito mútuo. Os dias seguintes ao jantar
trouxeram uma nova dinâmica à minha relação com Viviane. Para minha surpresa, ela começou a me mandar mensagens perguntando como eu estava e até pedindo conselhos sobre trabalho. Era algo tão inesperado que, por vezes, me perguntei se era mesmo minha irmã do outro lado da tela. Um dia, ela apareceu no restaurante sozinha. Eu estava no balcão organizando algumas notas quando a vi entrando, com uma expressão visivelmente nervosa. "Oi, Gisele", ela começou sem jeito. "Oi, Viviane, tudo bem?" Respondi, mantendo o tom neutro. "Sim, ou melhor, não exatamente. Queria falar com você", disse ela olhando ao redor como se temesse ser ouvida. "Claro, vamos para uma mesa", sugeri, guiando-a até um canto mais reservado. Quando nos sentamos, ela soltou um suspiro pesado. "Tenho pensado muito sobre o que aconteceu naquele jantar, sobre como agi com você, e percebi que minha visão de mundo sempre foi muito limitada." Eu me inclinei ligeiramente para frente, escutando atentamente. "Você sempre foi tão independente, tão firme nas suas escolhas, enquanto eu ficava presa às expectativas, tentando agradar nossos pais, tentando me provar. Quando descobri que você trabalhava aqui, achei que tinha encontrado uma forma de me sentir superior a você pela primeira vez. Mas isso só me mostrou o quão pequena minha mentalidade era." "Viviane, reconhecer isso já é um grande passo", respondi, tentando incentivá-la. "Nem sempre é fácil confrontar nossas próprias falhas." Ela sorriu de leve, mas seus olhos mostravam arrependimento. "Eu só quero que você saiba que estou tentando mudar. Quero ser uma irmã melhor, alguém de quem você possa se orgulhar." Estendi a mão e segurei a dela. "O orgulho vem das ações, Viviane. Não das palavras, mas fico feliz por você estar tentando. Isso já significa muito." Depois daquele dia, nossa relação começou a melhorar aos poucos. Viviane passou a me tratar com mais respeito e até começou a perguntar sobre os projetos sociais que eu apoiava. Um dia, para minha surpresa, ela se ofereceu para ajudar em uma campanha de arrecadação de alimentos. Embora ainda houvesse feridas do passado, o esforço dela para ser melhor era genuíno, e isso fazia toda a diferença. No final, percebi que o segredo que revelei naquele jantar não apenas mudou a maneira como minha família me via, mas também trouxe uma oportunidade para minha irmã e eu construirmos uma relação mais verdadeira. Era o começo de algo novo, algo que nunca pensei que seria possível. E pela primeira vez em muito tempo, senti que a paz finalmente havia encontrado espaço entre nós.